Um dia eu ouvi alguém dizendo algo que me intrigou. A pessoa disse que a Bíblia tinha respostas para tudo. E eu fiquei muito intrigado com aquilo. Eu falei, cara, será? A Bíblia foi sim inspirada pelo Espírito Santo, mas ela foi escrita há pelo menos 1500, 2000 anos atrás. E a Bíblia relata a palavra de Deus em situações que aconteceram há 5000 anos atrás, o dilúvio, o Éden, Adão, Eva, enfim. E eu fiquei com esse questionamento, será que realmente a Bíblia traz referência para tudo? Até que um dia eu lendo as cartas de Pedro, e lá tinha escrito, lance sobre mim toda a sua ansiedade. Deus falando, né? Para que nós lançássemos sobre ele a ansiedade. E cara, na boa, eu não sei você, eu tenho 33 anos de idade hoje. E ansiedade na minha infância não era um assunto. Ansiedade na minha juventude não era um assunto. Não era um problema social, não era algo tão falado, tão debatido, tão discutido, tão comentado, não era. Ansiedade, para mim, é algo da atualidade. E essa Bíblia, escrita há mais de 1500 anos pelo menos, que relata fatos que aconteceram há mais de 5000 anos, traz uma referência sobre um problema da atualidade. E eu gosto de estudar a Bíblia porque, pensa, problemas que ainda vão nascer já tem a cura aqui. Deus é maravilhoso. Mas o que eu quero falar hoje nasceu... Eu gosto muito de assistir coisas que me edifiquem. Vídeos, séries, novelas, vídeos. E eu tava assistindo a novela Reis, da Record. Reis, ela vai retratar ali 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, os livros da Bíblia, né? Contando a história de Saul, de Davi, profeta Samuel, profeta Natã. E agora começou Salomão. E tem tocado muitos assuntos. E o último capítulo que eu consegui assistir, Salomão trouxe um versículo que fala muito sobre nossa atualidade. Temos gurus na internet que ele tem alimentado a ganância. Temos influencers na sociedade que têm estimulado o consumismo. São quase ferramentas comerciais de estímulos ao consumismo, por mais que você não tenha condição de exercer aquilo que você está sendo incentivado a alcançar. E isso me lembrou a uma época da minha vida que eu tomei uma decisão que parecia linda. E eu quero compartilhar essa decisão com vocês. Eu quero compartilhar o resultado dela. E eu vou fechar com um versículo de Provérbios. Esse vídeo vai ser um vídeo rápido, mas vai ser um vídeo que talvez seja uma resposta de Deus para a sua vida. Eu não ia gravar esse conteúdo hoje, mas eu senti de gravá-lo hoje e subir no dia que ele será subido, no domingo, que geralmente é um dia que eu não subo vídeos. Então, é um vídeo relevante. Eu peço que você não dê like agora, deixe para dar like no final, porque só dê like se realmente for importante para a sua vida. Eu quero que o seu like simbolize que esse vídeo atingiu você de alguma forma. E só comente também se esse vídeo tocar você. E se aconteceu algo parecido com você, compartilhe comigo. Use o espaço dos comentários para compartilhar a sua experiência. Bom, no meu ramo profissional, eu como técnico em telecomunicações lá na minha terra natal, lá na Bahia, eu trabalhava numa empresa muito boa. Uma empresa que respeitava os funcionários. Uma empresa que não me obrigava a me expor a perigos desnecessários. Claro que o nosso ramo profissional já é um ramo que tem um perigo eminente, né?
E a empresa não nos obrigava, digamos assim, a se expor a perigos desnecessários. Eu estou citando isso porque isso não é algo que todas as empresas, digamos, agem da mesma forma. Algumas empresas sim obrigam seus profissionais a se expor, talvez até de forma desnecessária. Não precisaria aquele profissional se expor àquele risco e ela o obriga. Eu era bem conceituado dentro da empresa, eu já tinha um bom tempo de serviço ali. Existia alguns rankings, eu estava sempre muito bem ranqueado. Só que essa empresa, ao meu ver, ela tinha algo que era o ponto fraco dela. A remuneração dela era muito na média ou abaixo da média do que se pagava a profissionais desse ramo. E dentro do campo da concorrência tinha pelo menos 2 empresas que remunerava melhor seus profissionais. E isso era um tendão de Aquiles para ela. Isso era uma fraqueza dela. E eu fui uma das pessoas assediadas por uma outra empresa maior e que tinha uma remuneração pelo menos 50% maior do que a que eu recebia. Pelo menos 50%. Em alguns meses foi muito mais que 50%. Em alguns meses eu posso confessar a vocês que foi 100% maior. Ou seja, eu ganhei o dobro do que eu normalmente ganharia. E eu fui trabalhar nessa empresa. E trabalhando nessa empresa, eu tive talvez a pior experiência profissional da minha vida. Era uma empresa que pagava muito bem aos seus profissionais, só que ela não respeitava os seus profissionais. Era uma empresa que obrigava constantemente os seus profissionais a se expor a riscos talvez desnecessários. Era uma empresa que não tinha o mínimo de preocupação com o bem-estar do funcionário. Aquele funcionário, ele nada mais era do que um número. Com isso, era comum ter acidentes, colegas de trabalho falecendo. Você estava conversando com um cara aqui hoje, amanhã o cara estava morto. O cara caiu de uma altura e faleceu. O outro estava encostado no INSS. O outro infartou, porque era uma carga de trabalho muito suprimida. Eu tinha colegas com depressão, síndrome do pânico, trabalhando, dada a pressão psicológica que era estabelecida. Todos os dias uma pressão. Gente, eu não estou falando de pressão psicológica por resultados como se fosse um absurdo. Toda empresa ela quer ter resultado. Vou corrigir. A empresa precisa ter resultado, porque é o resultado que mantém a empresa ativa. Eu sei disso. Só que eu sei também que existe um limite para tudo. E essa empresa passava do limite. Ao ponto de, no dia em que eu fui demitido, foi um dos dias mais alegres que eu tive naquele período. Não lamentei, porque foi como uma libertação. Mas eu aprendi uma lição. O dinheiro não é a coisa mais importante. A remuneração não é o mais importante. É muito importante, mas não é o mais importante. Porque eu trabalhava na primeira empresa e eu podia até não ganhar muito dinheiro, mas eu tinha convivência com a minha família.
eu conseguia todos os dias fazer pelo menos uma refeição na mesa com minha esposa. Eu tinha saúde mental. Eu tinha tempo para confraternizar, para sair, para ir a festas, tudo que eu não tinha na outra empresa. Talvez eu não tivesse muito dinheiro para ir para muitas festas, mas eu tinha paz para descansar, eu tinha tempo para me recuperar. Na outra empresa, eu até tinha muito dinheiro para ir para festa, mas eu nunca tinha tempo. Eu não tinha saúde mental nem física. O que eu tô querendo te dizer é, se você vai tomar uma decisão só baseado em dinheiro, eu quero deixar um recado para você e eu quero deixar um versículo. Primeiro eu vou deixar o versículo, depois a gente vai pro recado. Provérbios, capítulo 1, versículo 19, vai dizer assim, ó: este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Fica dois ensinamentos para mim e para você. O primeiro, a ganância é um espírito. Segundo, esse espírito tira a vida de quem a possui. Luan, mas você está vivo. Teve irmãos que morreram. Talvez o cara que morreu, ele não estava lá só por causa do dinheiro. Mas eu digo que emocionalmente eu morri naquela empresa. Naquele período eu me tornei alguém morto emocionalmente. Fisicamente eu morri naquela empresa. Eu não tinha saúde para nada. Aquela empresa quase mata meu relacionamento, porque eu não tinha mais relacionamento com minha esposa, né? Então, aquela empresa matou inúmeros relacionamentos de amizades que eu tinha, porque eu não tinha mais tempo de estar com eles. Aquela empresa quase matou o meu relacionamento com Deus, porque as lideranças eram totalmente insensíveis. Só que Deus estabeleceu que toda autoridade foi estabelecida por Ele. Então eu não podia desonrar uma autoridade. Talvez seja uma resposta para você nesse dia. Talvez você está pensando, eu tomo ou não tomo essa decisão? Eu faço ou não faço? Eu vou ou não vou? Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo te ajude a tomar as melhores decisões da sua vida. Tá bom? Um beijo. Ó, segunda a sexta-feira, 7h15 da manhã, tem vídeo novo estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Tá bom? Segunda-feira eu já te espero, 7h15 da manhã. Paz.